Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Hako TV. Vamos às notícias. O Conselho Municipal de Nampula diz ter inspecionado nos últimos 2 meses mais de 100 balanças viciadas em diferentes mercados da urbe. No decurso da terceira sessão da Assembleia Municipal a vida esta semana, a Edilidade explicou sobre os contornos da paralisação das obras de pavimentação de uma estrada cujo processo se encontra em tribunal. No informe apresentado aos membros da Assembleia Municipal e aos munícipes presentes, o Executivo falou da receita mensal de mais de 3.800.000 meticais arrecadada nos diferentes mercados da urbe e da expensão de 118 balanças supostamente viciadas, entre outras atividades. Essas balanças nós inspecionamos e deixamos, Vossa Excelência precisa controlar embaixo da balança, estamos a dar um sinal. Marcamos lá colamos lá uma senha que essa identifica que essa balança é viciada e falamos para a pessoa para retirar essa balança. Se Vossa Excelência apanha uma coisa dessa, talvez de imediato pode nos comunicar se essa pessoa continua a fazer os atos ilícitos. Este é o nosso programa que nós estamos a passar. Na componente de obras e de saneamento, o Conselho Municipal de Nampula orgulha-se por ter conseguido, dentre várias realizações, responder às necessidades de tapamento de buracos, de pavimentação das ruas e de limpeza das valas de drenagem. O tapamento de buraco não significa chegar ao buraco por asfalto ou a emulsão, o revestimento betuminoso. Não. Significa há uma série de atividades que devem ser realizadas. Primeiro é preciso dimensionar, é preciso cortar. Se a profundidade do buraco for superior a 1,5 cm, temos que reduzi-lo com o saibro, com qualificação laboratorial, que está nas obras turcas, para depois fazemos uma pincelada, que devia levar em princípio 12 horas, essa pincelada. E depois é que leva o asfalto. Os membros da Assembleia não ficaram conformados, tendo por isso apresentado outras inquietações relacionadas com a paralisação das obras da chamada Rua dos 40 Metros, cujo processo se encontra em tribunal. Em resposta, o vereador do Pleuro disse que a sua instituição não iria assumir qualquer responsabilidade sem a decisão das entidades competentes. Quando o contrato foi para o Tribunal Administrativo, estava escrito, o objeto que vinha escrito é Rua dos 40 Metros, ao preço de 28 bis. E os juízes não concordaram. Afinal, o que é que se pretendia dizer? O tal problema que os professores nos ensinam, dar título, era para dizer a rua de 2 km, ou 1 km, com a largura de 40 metros. E é por isso que o contrato até hoje não foi visado. Nós não temos outra alternativa, se o Tribunal Administrativo não nos passar o contrato. Senão estaremos a violar a lei. Está claro? A situação é esta. Não é outra. Nós não podemos agora, apesar de que a obra já foi paga em 95%, mesmo com esta lacuna, nós não vamos soltar nem uma 500. Vários questionamentos sobre determinadas matérias foram feitos ao Executivo, alguns sem a devida resposta. Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal de Nampula divergem quanto ao desempenho do Executivo. Esta quinta-feira, a Frelimo e o Plan1 decidiram chumbar o informe das atividades e do orçamento apresentado pelo presidente municipal, mas o MDM justifica não haver motivos para tal. O relatório apresenta lacunas, apresenta imprecisões. No próprio documento apresentado, predominam lá imprecisões, falta de coerência entre as atividades planificadas e o nível de execução. Há inúmeras atividades que aparecem como executadas, mas o nível de execução é 0%. Isso significa que há falta de seriedade laboral
por parte do Executivo Municipal. Por exemplo, estava previsto a capacitação de algumas associações do município. Não está feito isso, mas no relatório aparece como uma ação realizada. Então aqui não há concordância entre aquilo que se diz que foi planificado e foi realizado com o nível de execução. Dissemos que o Executivo, em vez de procurar soluções na urbe, interagindo com os munícipes, apenas só ficam encarcerados nos gabinetes, porque há muitas dificuldades através do lixo, através de falta das vias de acessos, que apenas só o Executivo olhou, tapando alguns buracos de algumas estradas e não falando sobre os bairros, qual é a situação de vias de acesso. Então, esse é assunto que nos leva ficando muito preocupado. Nós achamos que ele dissesse aonde que eles têm feito essa expansão e dizer o relatório real, se são balanças que estão em condições para trabalho ou não. E aonde também, porque não custa dizer que inspecionamos as plantas e não sabermos aonde. Logicamente, porque estamos a falar do primeiro semestre em que o atual presidente era antes de... Sim. Muitas atividades foram realizadas pelo presidente interino. Então, todos nós vivemos de perto tudo o que ele fez, pronto. E aquilo que o atual presidente está a fazer também é notório. Alguns moradores do bairro de Napipini, ao redor da cidade de Nampula, estão em conflito. Tudo começou com a ocupação maior por parte dos vendedores de uma pequena parcela para a construção do mercado informal. Os moradores dizem terem sido cedidos este espaço para a construção de um mercado, mas o projeto foi inviabilizado por ordens de um cidadão que alega tratar-se de sua propriedade. Sim, há dias a empresa Texmoc deu este lugar aqui à população para que construísse mercado, porque aqui quase ao redor não temos mercado. Então, tentaram oferecer os lugares, como está a ver, está todo ele marcado. Deixar a parte onde podiam passar as pessoas, não sei o que e tudo mais. Só que depois da distribuição das bancas, ao construir, apareceu alguém a dizer de que não é o proprietário do lugar. Então, são filhos que estão a reclamar por causa do lugar, disseram que não podem construir. Este é o lugar do nosso pai. Por essa razão, as bancas estão desta maneira que estão. Mas realmente estão confusinados porque eles costumam fazer ritos de iniciação ali onde estavam estar aqueles senhores. É por causa que eles querem impedir fazer mercado nesse sítio. Mas a marginalidade não acabava nesse lugar aqui. Mesmo essa hora era provável haver aquisição. Mas desde que se limpou aqui, já diminuiu a aquisição. E aquele lugar não é lugar para fazer ritos de iniciação. Ritos de iniciação é para no mato, não é dentro do bairro. Este jovem diz ter gasto elevadas somas em dinheiro para a aquisição de material de construção. Esse lugar aqui é o material. A minha material, queria dizer, gastei 5 milhões para fazer a minha banca. Agora, assim, não sei que vai me dar esse valor aí. Sim. O vereador do Pelouro de Promoção e Economia do Conselho Municipal promete averiguar o assunto. Não tenho informação. Estou acompanhando de si. Talvez possa me inteirar com a Texmoc. E depois de me inteirar com a Texmoc, saber de quem é esse espaço. Se eles nos deram de uma boa fé o espaço pertencer a eles, dali vamos agilizar o processo. Mas agora não tenho informação. Na cidade de Nampula, os mercados informais constituem principais fontes de rendimento de várias famílias e de receitas locais. O Conselho Municipal diz que o nível de cobranças das receitas dos mercados subiu de 70 mil para 90 mil por dia nos últimos 3 meses. Uma conferência internacional junta em Nampula pesquisadores nacionais e estrangeiros com o objetivo de partilhar experiências e pesquisas nas áreas de educação psicóloga. O evento, organizado pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula, constitui o primeiro do gênero que acontece naquela instituição de ensino superior no país.
Durante 2 dias, os participantes da conferência vão ter a oportunidade de partilhar as suas experiências e apresentar resultados das pesquisas sobre as novas abordagens nas áreas de educação e psicologia, identificar desafios e possibilidades para a interculturalidade da educação através do estabelecimento de relações de intercâmbio cultural, científico e técnico com outras instituições de ensino ao nível nacional e internacional. É uma conferência que está a reunir um conjunto de pesquisadores nacionais e internacionais e pesquisadores internacionais de renome na área de educação e psicologia, de diversas universidades, fundamentalmente a língua portuguesa, estou a falar de Portugal, estou a falar do Brasil, e temos inscritos nesta conferência mais ou menos 150 participantes inscritos, Dos 150 participantes inscritos, 64 são inscritos com comunicações, aqueles que vão apresentar as suas comunicações nas diferentes mesas redondas, nas diferentes sessões paralelas, nas suas áreas de educação e psicologia. Para além de representantes de todas as províncias do país, a conferência conta com a presença de pesquisadores de renome internacional que vão apresentar comunicações nas áreas de educação e psicologia viradas para a disseminação do conhecimento, visando a transformação das sociedades em polos de desenvolvimento. Espera-se que a conferência traga resultados de pesquisas que serão compiladas num livro que servirá de instrumentos de trabalho para os futuros profissionais das áreas de educação e psicologia. Um dos resultados que nós esperamos aqui dentre os vários é essa partilha, de conhecimentos, partilha de resultados de pesquisa, que num momento mais breve, esses resultados que estão a ser partilhados aqui, eles serão publicados em livro. E publicando esses resultados de pesquisa em livro, isso vai fazer com que essas pesquisas não fiquem apenas com as pessoas que produziram essas pesquisas. Há um processo de divulgação, haverá um fluxo desde a pessoa que produziu até o consumidor final. A primeira Conferência Internacional de Educação e Psicologia conta com a presença de mais de 150 participantes e realiza-se sob o lema Pesquisas em Educação e Psicologia como espaço de diálogo com as comunidades. No presente ano letivo, o governo de Nampula introduziu novos programas na alfabetização e educação de adultos, visando impulsionar as atividades do setor que procura levar cada vez mais pessoas a aderirem ao processo de ensino e aprendizagem. Segundo o diretor provincial da Educação e Desenvolvimento Humano em Nampula, Júlio Mendes, nos últimos anos o setor registrou progressos assinaláveis, apesar da redução dos investimentos, o que contribuiu para a diminuição da pressão sobre o processo. Ágil progressivo. Nos últimos anos houve redução do investimento na alfabetização e isto diminuiu um bocadinho a nível da pressão que tínhamos. Mas a nível do governo estamos a ter outros programas como o MASMA, como o Profasa, programas que tentam colocar o encarregado de educação ou o aluno também a educar os seus pais. Estamos a tentar implementar outros programas para que os custos desse projeto não sejam diminuídos. A introdução de novos programas foi a solução encontrada para conferir um maior dinamismo ao processo, onde se incentiva os alunos a ensinar os próprios pais. Nossa província tem agora 6 milhões de habitantes e nós só temos quase aproximadamente 2 milhões de alunos. Significa que tem muita criança ainda, tem muitos pais ainda que não estão alfabetizados. Então o exercício nosso é de continuarmos a melhorar, utilizar a sociedade, as ONGs, para participarmos na alfabetização. A nossa sociedade precisa estar alfabetizada. É uma preocupação do governo. Apesar dos progressos alcançados no setor da alfabetização e educação de adultos em Nampula, o governo continua empenhado na procura de soluções para conseguir que mais pessoas sejam abrangidas pelo processo de ensino e aprendizagem nos adultos. Está feito o jornal desta noite. Gratos pela atenção. Boa noite. Continuação de uma excelente noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quinta-feira abençoada, amanhã sexta-feira. Haja paz, sucesso e sossego para todos.